Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As velhas fases estão... Olá, eu sou cantora, multiartista e também professora de educação física. Ser professora sempre foi um sonho muito grande para mim. Mas hoje eu vou te contar nesse vídeo, fica comigo até o final, eu vou te contar o que me fez desistir dessa profissão. Então, gente, aqui estou eu de volta. Eu sou Catiúcia, cantora e professora do Estado, funcionária pública. E licença, não sei se você está me conhecendo nesse momento de licença, ou já é readaptada, ou quem sabe exonerada. Não sei em que momento da minha vida você está vendo esse vídeo, mas tenho certeza que você está vendo ele em um momento no qual eu não já estou mais satisfeita com o trabalho de professora. Né? Estou há 17 anos, né? Eu não me via ser esse emprego desde que eu me formei na faculdade. Então, eu estava no 5º período ainda. Meu pai me inscreveu no concurso e no 5º período ainda eu fui lá e fiz o concurso e passei, e assim que eu terminei, que eu finalizei a faculdade, já me chamaram com alguns meses após e eu já fui lá e tomei posse, né? E eu também sou muito grata, eu não tô aqui para exclusivamente reclamar, né, do que me aconteceu, né? Tudo são escolhas e consequências na nossa vida, mas eu acho que nesse momento não é mais o meu lugar. Eu acho que naquele momento eu tinha muitas dúvidas, sim, não era algo que eu quisesse 100%, porém de acordo com a circunstância do momento e de como era o modelo educacional naquela época em Pernambuco, era um modelo que acomodava o meu modo de vida, né? Eu já era artista quando eu entrei no Estado. Então, eu sou artista desde os 12 anos de idade e eu sempre fiz isso da minha vida, né? Eu sempre quis continuar. Eu sempre quis continuar sendo artista, sempre quis crescer cada vez mais e continuar atuando. Então, nunca pensei na possibilidade de desistir. Inclusive, na faculdade, eu sempre ia para as turnês e voltava para a faculdade. Às vezes até faltava algum dia, tirava atraso ali depois. Meus amigos sempre me ajudavam, alguns professores também me ajudavam. E assim eu consegui concluir a Universidade Federal de Pernambuco cantando, né? E para mim era um orgulho imenso, porque poucas cantoras de bandas de forró tiveram essa oportunidade, né, e tiveram também essa perspicácia, né, esse jogo de cintura de poder ali conduzir, né, estudos e a vida louca que a gente tinha. Então, realmente é a perspicácia, é o jogo de cintura, né, de poder conciliar uma universidade federal com a vida louca que a gente tinha em cima dos palcos, principalmente em época junina, que também coincidia com épocas de prova na faculdade. Então, gente, não era fácil, não. Era uma loucura. Então, assim, às vezes eu passava a noite sem dormir mesmo, tirava um cochilo na faculdade, não vou mentir. E às vezes eu ia pra estágio, às vezes eu ia muito cansada, como eu era muito mais nova, né? Às vezes eu ia de noite virada, né? Ia de virote, e fazia, e era árbitra também. Nem ganhava muito, era mais pela experiência e pelo network, né? De estar ali e tal, realizando outra profissão. E eu fiquei ali nas duas profissões, de educadora física e de cantora, durante muitos e muitos anos até me formar. E quando me formei, eu já meio que tinha uma estabilidade, que era ser professora de Estado, né? No modelo que a gente tinha, no modelo educacional que a gente tinha nas escolas públicas, foi viável para mim, né? Então, ser professora sempre foi um sonho, como eu falei para vocês, né? E eu sempre acreditei que sim, a educação e a arte poderiam andar juntas, né? Eu sempre acreditei nisso. Só que eu fui perseguida por isso, né? Então, eu já entrei no Estado artista e eu levei a minha arte também para atrelar junto à educação física. E assim eu fui trabalhando ao longo dos anos, formando atletas e artistas. E aí o que aconteceu? Alguns gestores, alguns diretores escolares viam as minhas habilidades artísticas como um problema, como algo que tirava o meu foco e o foco dos alunos, né? Sendo que, muito pelo contrário, isso apenas enriquecia minhas aulas, trazia um conhecimento a mais, né? Então, alguns colegas tinham suas habilidades em futebol, em basquete, em jogos coletivos. As minhas habilidades, elas estavam mais na área artística, na ginástica artística, principalmente na dança, né? E atrelada a isso, claro, todas as habilidades corporais, assim como o teatro e, claro, também o canto, né? Que não deixa também de ser uma habilidade corporal, né? E, claro, tudo tem a arte envolvida ali, né? Na ginástica artística, na ginástica rítmica, no próprio cantar. Então, tudo está atrelado, né? Nesse caldeirão artístico aí. Eu juntava tudo isso, né? Então, aqui alguns registros do que eu aprontei dentro das escolas, né? Então, assim que eu entrei no Estado, eu criei o grupo Movimentarte, que é um projeto que traz o aprendizado da música e dança. Eu sempre falei para os alunos, pré-requisito para entrar no Movimentarte não é você saber dançar, é você querer dançar, né? E ele sempre foi um projeto de acolhimento. E professora, para dançar o quê? Falava tudo, né? Então, eles entravam com o conhecimento deles,
né? E eu entrava com o meu conhecimento, que também o meu conhecimento é muito amplo. Então, eu sou tanto das danças populares, tradicionais, como das danças urbanas. Isso sempre foi um ponto muito positivo, meu e dos meus alunos. Então, isso sempre me aproximou muito deles, né? Mas, gente, isso sempre gerou muito ciúme, isso sempre gerou muita inveja. Claro que também gerou muita admiração de muitos colegas. Ao longo desses 17 anos, sim, 17 anos, eu trago comigo muitos colegas, admiradores, amigos, poucos amigos, confesso. Muitos fãs, né? Mas também muita rivalidade, muito ciúme, muita inveja e muita gente que tentou puxar meu tapete. Principalmente gestores que se sentiram ameaçados por mim. Muitos achavam, inclusive, que eu queria tomar o lugar deles no negócio. Eu sempre falava, independente disso, eu sempre fui empreendedora, né? Eu sempre tive outros trabalhos, não só a música, mas eu sempre empreendi de alguma forma, eu sempre vendi algumas coisas, né? Então, eu sempre... sabe o toque de Midas? Então, eu sempre busquei várias fontes de renda, né? A internet é uma delas. E eu amo isso aqui, eu amo a internet. Eu amo trabalhar com a internet. Então, existe essa parte linda, mas existe essa parte muito triste. Eu fui muito perseguida por isso. E essa perseguição, ela me trouxe muitas dores, muitos problemas psicológicos. Eu tive minha primeira filha e já sofri uma perseguição política, só que eu não entendia que era uma perseguição política, né? Porque eu tive depressão e aí eu já fui mandada de uma escola para outra. Detalhe, eu já estava com a matrícula da minha filha feita, tudo organizado, bem pertinho da escola que eu ia trabalhar. E aí ela me tirou da escola e aí eu fui para uma outra escola. Só que nessa outra escola também tinha uma gestora que estava mudando de escola e eu fui achando que ia ser bom. Só que essa gestora, ela não queria que tivesse dança na escola. Ela queria conduzir, ela queria que tivesse só jogos coletivos, porque ela queria se destacar perante o órgão maior, né, a gerência regional. Ela queria se destacar perante os amigos, as lideranças dela. E eu que teria que cumprir esse papel de dar esse destaque, trabalhar para que ela tivesse esse destaque. E aí a perseguição foi enorme para comigo. Inclusive, ela queria que eu cumprisse coisas que não estavam dentro da minha alçada, como, por exemplo, gerir uma quadrilha estilizada. Apesar de eu ser das artes, eu nunca geri uma quadrilha estilizada, não é a minha área, né? Dentro da arte também tem as áreas. Assim como na educação física existem, tudo é organizado por área, né? Os jogos coletivos, as artes marciais, a área artística, a ginástica artística, a dança. Existe uma organização, né? Não é bagunça. A educação física é o mesmo cara que é craque em musculação, em fisiculturismo, é o mesmo cara que também é craque em futebol. Não, gente, não é assim. Então, a mesma coisa é nas artes. A mesma pessoa que é craque em balé clássico, que se especializou ali, que estudou balé clássico, por exemplo, ela não vai ser craque em danças urbanas, em dança de rua, por exemplo, em street dance, né? Ou hip hop. São coisas totalmente diferentes. Então, eu falei pra ela, digo, olha, eu posso montar coreografias de danças do ciclo junino. Forró, coco de roda, rastapé, música de Luiz Gonzaga. Tem muitas referências que a gente pode trazer, várias coreografias. Inclusive, coreografias de pares, que vai remeter aí à quadrilha. Ou a quadrilha matuta, né? Coreografada, assim, um grupo pequeno, mas não uma quadrilha estilizada no estilo que você quer, porque eu não tenho essa experiência, né? Gostaria de ter e posso até me preparar um dia. Tenho capacidade para isso, mas não vai ser agora. Ah, quer dizer que se você não fizer, eu vou ter que contratar outra pessoa para fazer? Você é a educadora física da escola? Eu disse, sim, vai ter que contratar outra pessoa para fazer. E aí eu me dediquei com meus alunos, com minhas alunas, fizeram trabalhos belíssimos, mas no dia da festa, gente, adivinha quem foi exaltado? Adivinha quem foi chamado lá na frente, com um nome assim bem doce, sabe? Foi exaltado, foi aplaudido, foi chamado. Não fui eu. Não foram minhas alunas do grupo Movimentarte. Foi a pessoa, o contratado de fora. Gente, isso dói na alma, sabe? Outro episódio com essa mesma pessoa foi que meus alunos, eu coordenava a banda da escola, o grupo musical, né, que eles já tinham lá antes de eu chegar, e eu era uma das coordenadoras. Meus alunos queriam que eu fizesse a abertura do evento de Páscoa, e ela não deixou. Por quê? Porque ela escreveu no papel um roteiro que não me incluía, aí não podia alterar, porque o roteiro já estava pronto. Minha gente, é perseguição, né? Então, não podia alterar o roteiro. Detalhe, ela estava falando isso para uma pessoa expert em fazer roteiros. Uma pessoa expert em eventos, né? Que da outra escola que eu tinha vindo, todas as escolas que eu já tinha passado que organizava os eventos, era eu.
né? E aí eu respirei fundo, mas não aguentei. Nesse dia os alunos ficaram tristes porque eu não cantei na abertura. E ela, que você canta no final, meu amor, olha, você tá chegando agora. Você tá chegando agora, você tem que atender às regras. Gente, eu chorei tanto nesse dia. Foi um constrangimento tão grande, né? Porque já era um assédio moral ali, eu não entendia que era um assédio moral. Minha filhinha chegou para participar do evento comigo e eu chorando escondido para ela não perceber, para ninguém perceber que eu estava chorando. Meus alunos, professora, não vai cantar, não vai cantar. Eu disse, não sei, gente, eu não sei. Mas aí Deus me fortaleceu naquele momento e eu fui. Mas isso, gente, esses constrangimentos, eles vão se acumulando ao longo dos anos, né? O outro constrangimento que eu passei foi nessa mesma escola, eu já estava grávida, na gestão dela mesmo, ela que manipulou os alunos para que isso acontecesse. Houve um erro interno na minha prova, que também não foi causado por mim. E os alunos, como eu batia de frente, né? Eu sempre fui de bater de frente quando eu tô certa. Manipulou os alunos para que os alunos dissessem que eu estava errada e fizeram um abaixo-assinado para me tirar da escola. Eu já estava grávida, gente. Isso me abalou de um tanto, que vocês não imaginam, que eu acabei tendo que tirar a licença médica. Tive que tirar a licença médica e me afastar por um período. E graças a Deus, quando eu voltei, essa pessoa, ela saiu da escola. Graças às minhas orações. Porque eu ia sair, né? Eu já estava de saída. Mas aí essa pessoa, eu já estava buscando médico, eu já estava buscando... eu já tinha feito denúncias para a ouvidoria. Anônimas não, internas, denúncias internas. E ela saiu. Aí eu digo, bom, vou ficar, né? Aí foi uma gestão bacana, muito colaborativa, muito boa. E aí, gente, pandemia. E aí já era um outro formato, né? Porque quando eu entrei no estado, a gente dava aula 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. A gente que fazia o nosso horário, o educador físico, e a gente chegava a dar aula 2 vezes por semana ou 3, né? Porque era nesse formato. Ia quem queria para a educação física, ia no contraturno, e quem não podia, colocava lá, dava seu atestado, dava sua justificativa e tudo certo. Então a gente dava aula para quem estava afim. Não era obrigatório manter um aluno que não quisesse estudar na educação física. Então isso era muito viável para mim, eu só entrei no ensino público por causa disso. Porque eu digo, bem, se a gente dá aula dessa forma, a gente vai trabalhar com quem quer, a gente vai poder juntar turmas, né? E era assim que se trabalhou durante anos na educação física do estado de Pernambuco. E muitos achavam que o educador físico era preguiçoso e tal. Para mim era praticidade, né? Eu sempre fui muito trabalhadeira, não preguiçosa. Mas para mim isso era praticidade, você trabalhar com quem quer e não você forçar alguém a fazer algo que não quer. Né? Então, para mim, isso é ganho de tempo, isso é praticidade, e você aproveita aquele tempo para ir trabalhar com outra coisa, para ir fazer outra coisa. Então, eu conseguia, por exemplo, ter 2 empregos. Eu conseguia trabalhar no estado e trabalhar num clube dando aula de natação. Eu conseguia trabalhar no estado e trabalhar numa academia. Eu conseguia ter vários empregos dentro da área da educação física. Né? E aí veio o ensino integral, que obrigou a gente a ter o contrato de exclusividade. Então, a gente começou, após a pandemia, a ser meio que obrigado, porque aumentou as escolas de nível integral, né? Foram contemplados a nível integral, e a gente ficou meio que sem escolha ali. Eu digo, bem, gente, eu tenho 2 filhas, né? Eu já estava separada, mãe solo. Eu já tinha sofrido muito durante a pandemia de ter que dar aula com as meninas em casa e ter que retornar ao estado. Quando o ensino médio voltou e o ensino infantil não tinha voltado, então eu faltei muita aula, eles obrigavam a gente a ir. Eu dizia, gente, impossível. Impossível, como que pode? O ensino médio voltou, o ensino infantil não. E as mães de criança fazem como? As outras crianças correm risco de pegar a doença. Os filhos das professoras não. Eu não vou sair de casa e deixar minhas filhas, pode colocar falta, né? Então, gente, a gente começou a sofrer muita pressão, muita pressão. Então já tinha muita coisa acumulada ali, né? Já tinha um aumento de ansiedade extrema, né? Já tinha muito desgaste emocional ao longo dos anos, né? E a gente às vezes não reconhece a síndrome de burnout quando ela se instala. Na verdade, eu nem sabia que existia, né? Achava que era simplesmente eu sendo intolerante ou sendo ingrata. A gente começa a se culpar e achar, digo, poxa, eu tô sendo ingrata, eu tô sendo intolerante, eu que não tô entendendo as coisas, eu tenho que aguentar, porque é assim que tem que ser. E a gente deixa de se olhar, a gente deixa de se escutar, né, nesses momentos. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Eu não me escutava, eu só olhava para o salário e só me preocupava com o julgamento alheio, a opinião das pessoas em relação a mim. Eu não escutava o socorro das minhas filhas, sentindo a minha falta dentro de casa. Então, eu estava muito presente na escola, porque a pedagogia da presença estava muito ausente na minha vida e na vida das minhas filhas. E aí foi passando os anos. Na volta da pandemia, gente,
eu tive que escolher uma escola perto de casa, porque eu digo, bem, já que não temos escolha, eu vou escolher uma escola mais próxima da minha casa. Pois bem, caí numa escola, gente, perto de uma área de risco, mas o problema não foi esse. O problema é que eu caí nas mãos de outras duas gestoras que tinham traços psicopatas. Isso mesmo. Encontrei lá uma amiga que estava sofrendo perseguição já, né? E a outra pessoa a sofrer perseguição, adivinha quem foi? Por quê, gente? Porque existe no governo do estado de Pernambuco os professores contratados e os professores efetivos. Eu sou uma professora efetiva, então podem fazer o que quiser comigo, mas não podem me tirar sem uma boa justificativa, sem um bom relatório, sem um processo. Mas o contratado simplesmente pega um papel, devolve ele e ele vai embora para casa. Então esses estavam lá nessa escola. Então esses, às vezes, meu Deus, fazem de tudo, porque precisam, lógico, fazem de tudo para não serem mandados embora e, infelizmente, sofrem o pão que o coisa ruim amassou. Porque, gente, sofrem perseguição, sofrem abuso. Se pegar um gestor doente da cabeça, um psicopata, um gestor abusivo, sabe? Porque, infelizmente, o modelo de gestão que é seguido aqui em Pernambuco, a maioria não sabe gerir, a maioria não sabe ser líder. A maioria, eu não sei onde essa minha fala vai doer. Vai doer em muitos gestores, mas a maioria não sabe ser líder, não sabe exercer o papel de liderança. Porque quando você não valoriza um bom profissional, você acaba levando aquele profissional à loucura, à baixa autoestima, você perde um ótimo profissional que poderia colaborar com o seu trabalho e ele deixa de colaborar. Teve dias de eu sair daquela escola sem falar com ninguém, como se eu estivesse fugindo. E claro, elas colocaram isso no relatório, que umas 3 ou 4 vezes eu saí sem falar com ninguém. Gente, aquilo já era um processo de fuga da minha parte. Aquilo já era estourando já a minha síndrome de burnout. E eu não me ouvia. E aí o que aconteceu depois? Crises e crises de gripe, de dor de cabeça, e médicos, e atestado, e atestado. Eu vivia doente. Mas por quê? Porque o meu corpo, ele criava a doença, para que eu não precisasse mais enfrentar aquele local onde eu sofri racismos, abusos, onde eu sofri perseguições por causa da minha metodologia de aula, porque eu trabalhava yoga, e yoga para esse povo que tem uma crença muito bitolada ali. Para eles é algo ruim, que remete a algo macabro, algo, né, negativo. E eu trabalhava muito dentro da ginástica, princípios da yoga, respiração, meditação, relaxamento. E pós-pandemia, eu trabalhei muito essas técnicas com eles, com meus alunos, e eles amavam. Fui perseguida por isso. Fui perseguida pela dança, porque eu trabalho com dança popular. E não tem como você trabalhar dança popular e não falar da vinda do povo negro para o Brasil. Não tem como você não falar de cultura africana. Não tem. E eu fui perseguida por isso também. Claro, isso nunca foi falado, né? Mas a gente sabe de onde vem, porque a gente tem letramento racial e a gente não é bobo nem nada. Fui perseguida por ser quem sou, por questionar a falta de um ar-condicionado, a falta da água, a gestão financeira, né? Porque chegava o dinheiro e ele não era usado para os benefícios da escola, para dar um conforto a nós, professores. Só que a gente era perseguida, porque eu e aquela professora que já estava sendo perseguida, que futuramente ela colocou um processo judiciário e eu fui testemunha dela, a gente era as únicas concursadas, né? E tinha mais uma concursada, mas que era, né? Então, os demais eram mini contrato e elas conseguiam manipular bem. Gente, resumindo, meu cabelo começou a cair, eu vivia muito cansada, cheia de dores, por conta das tensões acumuladas. Eu não conseguia mais malhar, porque elas ficavam com a gente até o último minuto do horário de largar. Elas não largavam a gente 5 minutos mais cedo. Detalhe, nenhuma escola tinha essa rigidez com horário, só elas. E a gente tinha que ir depois dos alunos. A gente não se alimentava na escola, porque o professor não tinha prioridade nenhuma. Teve uma vez, várias vezes, eu fui lá na fila e não tinha sobrado. Né? Nesse dia eu não tive tempo de comprar almoço, eu vim correndo de um médico e não deu tempo de comprar almoço e estava demorando muito chegar. Eu estava com muita fome, eu fui lá na cantina, tinha acabado o almoço, gente. Primeiro que o almoço era bem ruim, né? Mas mesmo assim elas não tinham esse carinho, essa atenção do professor, tá? Detalhe que eles não têm obrigação com o professor, tá? Mas existe algo chamado empatia, tá? Empatia, humanismo, que a maioria das escolas tem conosco. Mas nessa escola, por conta da gestão, que a gestora, ela queria agir como uma estrela, inclusive quando ela estava na sala dela, era fechada e ela não atendia ninguém.
E ela gritava com as pessoas, enfim, era uma pessoa bem complicada. Era uma pessoa já adoecida, né? Pelo sistema, e ela estava ali adoecendo as pessoas simplesmente pelo dinheiro. E era uma pessoa que não tratava bem os seus colaboradores, né? Os seus colegas de trabalho. Ela achava que os colegas de trabalho eram empregados dela. Mas eu sempre fui alguém de não aceitar esse tipo de coisa. E com 2 meses, que eu já estava muito adoecida, eu comecei a faltar, mas para quê? Para ir buscar meus direitos. Fui pro sindicato, fui em busca de lideranças que pudessem me ajudar a sair daquele local. Sair o mais rápido possível. Porque elas manipularam uma ação contra mim. Elas pegaram um grupo de alunos bem, como eu disse, era uma comunidade de alto risco, uma comunidade bem difícil. E eles pegaram alguns alunos ditos mais rebeldes e manipularam esses alunos para andarem na escola toda buscando fazerem um abaixo-assinado contra mim, para me tirar da escola, e levando questões trabalhistas, questões internas, administrativas, para esses alunos. Detalhe, os próprios alunos, outros alunos vieram me dizer, porque a maioria gostava de mim. Esses alunos não gostavam porque eu passei um trabalho para eles, que era um trabalho que fazia um sucesso na escola, inclusive era um seminário de ginástica, onde a gente falava sobre musculação, sobre anabolizantes, sobre várias questões do nosso cotidiano, né, que cai no Enem, que inclusive caiu, é tema recorrente do Enem, né, corpolatria, anabolizantes e tal. E a gente sempre discutia esses assuntos e essa turminha não gostou. Ela usou essa turminha justamente para manipular essa ação contra mim. E aí foi quando eu disse, vamos parar, porque aí vai ter 2 coisas, vou chamar a polícia e vou chamar o meu advogado e a gente vai resolver essa questão. Aí eu peguei a patrulha escolar, chamei a patrulha escolar e pedi para eles me acompanharem até a sala de aula para poder dar aula. Só que os alunos estavam do meu lado, foi eles que me contaram tudo, e me contaram todo o discurso, que inclusive eu tenho até hoje isso gravado, tudo que elas disseram na sala, que a gente precisa ter a assinatura de vocês para poder justificar a saída dela da escola. Só que os alunos não queriam assinar, porque eu era muito legal. Gente, aí eu falei para ela, fui conversar com ela. Disse, olha, se a imprensa souber disso, não vai dar bom para vocês. E aí, gente, saí da escola rapidinho e vim trabalhar numa escola mais próxima da minha casa, onde a perseguição continuou. Resultado disso, síndrome de burnout muito forte, muita depressão, muita ansiedade. Atacou minha filha, tudo que eu estava sentindo passou para minha filha de 6 anos, quer dizer, ela estava então com 4 anos. Muitas noites sem dormir, muita agressividade da parte dela e muito choro da minha parte. E foi ela e minha psicóloga que me deram um start. A síndrome de burnout e a perseguição que a gente sofre no serviço público. O serviço público de Pernambuco, as escolas públicas de Pernambuco, elas estão num modelo quase que de privatização. Ela está num modelo quase que empresarial, né, das escolas. Ela está no modelo empresa. E o professor, ele é muito cobrado. O professor, ele é muito cobrado. O professor, ele é cobrado o tempo todo. O professor tem que fazer relatório, tem que dar resultados. Números, números e mais números. O tempo todo o professor é cobrado. Mas em momento algum é olhado a condição desse professor. O professor passa o dia todo na escola, mas em salas de aulas lotadas, com cerca de 50 alunos, a maioria delas sem ar-condicionado, ou em quadras, né, como era o meu caso da educação física, a maioria delas muito, muito quentes. Muitas delas, inclusive, nem tinham quadras, ou não tem ainda. A que eu tava tinha, ainda bem, era a minha salvação. Por isso que eu ainda fiquei esses 16 anos, né, que tem um ano que eu tô de licença, tô afastada. Então, eu trabalhei em escolas com quadra, em sua maioria, algumas realmente não tinham. A gente dava aula ou no espaço pequeno, ou na rua, enfim. Mas, inclusive, eu já tive gestores que gritaram comigo por eu dar aula na rua. Agora que eu falei na rua, eu me lembrei que uma gestora gritou comigo porque eu levei os alunos para jogar vôlei na rua. E eu já chorei muito em escolas. Eu já fui muito constrangida em escolas. Mas muito mais por gestores e colegas de trabalho do que por alunos. Na verdade, os alunos, eles têm um perfil que não é um perfil muito positivo, mas porque os alunos têm suas dores e muitos deles até buscam acolhimento para suas dores dentro das escolas. Só que muitos desses professores já estão doentes para acolhê-los, né? Muitos professores já precisam ser acolhidos, não conseguem acolher ninguém, sabe? Então, eu sempre fui uma professora de entregar muito, sabe? Então eu só era professora que fazia eventos, cerca de 5 eventos no mínimo por ano,
né? Então isso é algo para ser valorizado, mas muitas vezes eu incomodei muito, simplesmente por isso. Então assim, eu era aquela professora que era o terror do gestor preguiçoso, digamos assim. Porque eu inventava moda, eu inventava excursão, evento, Dia da Consciência Negra, eventos de São João, aula espetáculo de carnaval, aula espetáculo de São João, evento de Páscoa, sabe? Evento, cantata de Natal, feira de conhecimento, mostra de dança. Eu fiz várias mostras de dança e tive que, nossa, brigar com o gestor evangélico, com o professor que achava um absurdo, com o pai e mãe evangélico que não queria que o filho se mexesse, que não queria que o filho dançasse, com o pastor. Eu tive que fazer relatório, gente, para poder justificar a dança na escola. Mas, gente, no final de tudo, eu sou artista, eu sou cantora e nesses anos todos eu percebi que a minha carreira, ela acabou ficando um pouco de lado, com toda essa entrega que eu tive no Estado, com toda essa entrega que eu tive no ensino público, tão desvalorizada, tão massacrada, tão perseguida. Eu deixei a cantora Catiúcia bastante de lado em muitos momentos. Em muitos momentos eu não me entreguei o quanto deveria me entregar para a minha carreira. Deixei coisas passarem, deixei oportunidades passarem, deixei momentos passarem. Mas eu sei que nunca é tarde para a gente recuperar o tempo perdido. Nunca é tarde. E por tudo que eu passei, a música, ela tem sido a minha terapia. E é nessa terapia que eu tenho me agarrado cada vez mais. Se não fosse essa minha terapia, se não fosse a música na minha vida, e claro, minhas filhas, eu não teria força para seguir adiante. Se não fosse, quando eu falo música, eu também falo tudo que vem agregado a ela. Tudo que vem agregado a ela. A dança, né? A composição, o trabalho de produção, tudo que envolve esse universo artístico e criativo. Mas parece que aqui fora ele sim é valorizado. Parece que aqui fora cada gota de suor, cada acorde, ele é sim valorizado e muda vidas. E às vezes não precisa a gente nem estar perto para mudar vidas. Mas eu consigo mudar a vida das minhas filhas de dentro de casa por uma simples presença. Levar minha filha na escola, olhar no olho da minha filha, fazer uma comida para ela, coisa que eu não fazia, porque eu passava o dia na escola, dando atenção para os filhos de outras pessoas. Esquecia das minhas. Então, enquanto mãe solo, eu me sentia ultra sobrecarregada. Então, minha filha me deu start, que ela estava muito estressada, chegou a ser agressiva comigo várias vezes, sentindo a minha falta. E quando eu intensifiquei as terapias, quando eu fui para a medicação, que eu tinha tanto preconceito, que eu não queria. Eu sou da educação física, da yoga, imagina eu ter que me tratar com remédios alopáticos, remédios de farmácia, com droga. Então, gente, eu tive que passar por um processo, né? Meus primeiros meses de licença foi um processo inicialmente de aceitação, de autoaceitação, né? Passei por um processo de culpa muito grande. Depois veio um processo muito difícil de piora. Por quê? Porque eu fiquei escutando nhenhenhen, fofoquinha de coleguinhas de trabalho que não se preocupavam comigo, que não se importavam comigo. O que queriam mais era que eu me lascasse mesmo, sabe? O que queriam mais era me ver no chão, que não acreditavam que eu estava doente. Por quê? Porque eu postava uma foto com um sorriso no Instagram, porque eu continuava cantando, porque eu continuo com voz, né? Porque eu pegava um violão e gravava um vídeo cantando, porque alguém me convidava para ir ali cantar e eu ia. Gente, eu precisava ir. Eu não tinha vontade de ir, não, mas eu precisava ir. É diferente de você ter que ir de segunda a sexta para uma escola e ficar lá de 7 às 5 da tarde. E não conseguir nem malhar, porque de 5h30 você tá morta de cansada. Tem que voltar para casa morta de cansada, suada, fedida, cansada. E você ir ali cantar uma música, cantar 30 minutos, pra mim é terapêutico demais. Ir ali na academia, dançar 1 hora, voltar para casa suada, exalando dopamina, é terapêutico demais. Ir ali cantar 1 hora, uma vez por semana, exalar endorfina, dopamina, é terapêutico demais. É terapia, na verdade. Então a arte, ela salva, a arte, ela tem me salvado dia após dia. Ela salva muitas pessoas e é na arte que eu tenho me agarrado cada vez mais. E é onde vocês vão me ver muito mais daqui pra frente. As pessoas que estão perto de mim vão me ver muito mais. Vocês podem aí seguir aí em outras redes sociais, vários canais, em várias redes, Catiúcia Oficial. Estarei por lá fazendo música até Deus me chamar para outro plano, que
que assim seja, estarei cantando para vocês, para o mundo, fazendo música. E é isso, gente. Se você pensa em entrar no serviço público, você saiba que as pessoas não estão preparadas para lidar com liderança. Existe muito abuso no serviço público, existem muitos gestores abusivos. Se você quer ser professor, você pense duas vezes. Os salários são defasados. Eles não querem que a gente ganhe bem. Faz muito tempo que professor teve qualidade de vida aqui no Brasil. Faz muito tempo mesmo. Tá? Todo ano é briga por aumento de salário. Se você quer encarar essa, vai a fundo. Né? E tem um vídeo aqui meu que fala dos percalços, né? As desvantagens do serviço público. Teu olhar pode ficar um pouco limitado, né? Porque a amplitude que o mundo te dá para ganhar dinheiro, ela é muito maior, né? Então, a estabilidade é bacana, por um lado. Por outro lado, pode te deixar numa zona de conforto, tá? E eu sei que os perrengues vão vir, porque uma coisa é você deixar, desistir de ser professor e não ter ninguém que dependa de você. Outra coisa é você desistir de professor e você ter duas pessoinhas que dependem de você. Eu tive que pensar 10.000 vezes para tomar essa decisão. Mas é melhor elas terem uma mãe mentalmente saudável, com menos dinheiro, do que ter uma mãe com muito dinheiro que mal consegue conviver com elas. Então, a vida é breve e a gente tem que viver bem cada momento dessa vida. Então é isso, gente. Era isso que eu queria deixar para vocês. O porquê de eu estar desistindo de ser professora de educação física. A maioria, na verdade, muita gente da educação física que eu conheço já desistiu. Muita gente que eu conheci na faculdade, na verdade, nem queria ir para a escola. Só que eu nunca esqueci uma frase que um professor meu falou. A escola é o único mercado que vai acolher vocês. Academia, personal trainer, isso aí é ilusão. E realmente é, gente. O pessoal tá ganhando muito mal. Tá ganhando muito mal. Mas eu acho que hoje, em tempos de internet, você tem muito mais alternativas para fazer dinheiro, tá? Mas eu não tô aqui também querendo desestimular ninguém. Eu ainda acredito muito na educação, mas eu acho que, para mim, Catiúcia, esse momento finalizou de ser professora. Eu estarei retornando como professora readaptada. Eu espero também que eu consiga manter, né? Porque eu não sei se eu vou encontrar um outro trabalho no formato que existia quando eu entrei no estado e trabalhar em dias alternados ou meio expediente, que é o que eu aguentaria no momento. Eu não sei, mas só sei que para a sala de aula, se só tivesse alternativa para mim um dia, a exoneração vem. Então, como eu estava falando para vocês, muitos gestores tratam os professores com autoritarismo, cobranças desumanas, pressão psicológica, humilhação. Gente, isso desmotiva qualquer ser humano. Ninguém consegue trabalhar dessa forma. Por mais que você ame sua profissão, por mais que você tenha amor pelo seu trabalho, ninguém consegue trabalhar sob pressão psicológica. Eu, pelo menos, não consigo. Isso me desmotiva demais. Eu gosto de trabalhar livre. Eu gosto de ter espaço para criar, para trabalhar minha criatividade. Espaço para ser respeitada, para ser quem eu sou, sabe? Mas se você tem opinião própria, se você questiona algo, pronto, você já é um alvo. Se prepare que você vai ser politicamente um alvo. Você vai ser perseguido. No serviço público é assim, gente. Você está preparado? A perseguição política dentro das escolas é real. Se você pensa diferente da gestão, você pode sim sofrer retaliação, tá? E eu, inclusive, por ser artista, eu tirei minhas licenças devido à síndrome de burnout. Eu emendei algumas licenças, uma na outra, e continuei vivendo, tá? Continuei indo à academia como tratamento, continuei usando a música como tratamento, cantando e dançando como tratamento, passeando, né, usando o lazer também como tratamento, né, para buscar essa saúde mental, essa forma de vida mais leve. Então, só que isso foi entendido de outra forma e, claro, gente, eu tenho sofrido retaliação o tempo inteiro. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas no exato momento que eu estou gravando, eu tenho sofrido diversas retaliações, né? Só que dessa vez eu tenho gravado alguns vídeos, eu tenho deixado bastante coisa registrada, né? Inclusive algumas situações, né, de assédios, assédio moral, de estar, por exemplo, situações de estar cobertada por licença prêmio e licença médica ao mesmo tempo, até porque eu me garanto sempre dos dois lados, e mesmo assim ser ameaçada pelo gestor de ter minhas faltas enviadas. De licença, mas recebendo ligação, recebendo comunicação e recebendo essa pressão psicológica. Então, veja só. E pedidos do mesmo para que eu compareça à escola, que também isso não existe, sabe? E também eles
relatam não saber de certas informações e me mandam ir do outro lado. Nossa gerência fica em outra cidade, né? A 1h30 daqui, de onde eu moro, de ônibus, de carro é quase 1 hora, mas eles querem que eu vá lá pedir informação, sendo que eles podem mandar um e-mail, fazer uma ligação, mas eles querem que eu vá pessoalmente, né? Então, veja se isso não é uma retaliação, se isso não é uma perseguição, né? Mas é isso. Sem falar, gente, nas condições de trabalho, bem desumanas. Turmas lotadas, com cerca de 40, 50 alunos, muito barulho, muito calor. A gente que mora aqui no Nordeste sofre bastante. A maioria das salas, 95% delas, não tem ar-condicionado. Há promessas de colocar, né? Eu espero muito que, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu espero muito que 100% das salas estejam com ar-condicionado, né? Mas no momento não está, e eu passava muito calor de passar mal, porque eu tenho pressão baixa e passei muito calor, principalmente grávida, né? Eu desmaiava em sala de aula, inclusive, passava bem mal. E tem, né, falta de material, falta de água, é o professor mesmo que compra a sua própria água, é mineral, não tem água, né, os banheiros são insalubres, né, os prédios caindo aos pedaços, né, sempre oferece algum risco ali, a gente não sabe, né, os ambientes são insalubres, a gente tenta ali melhorar um pouco o ambiente, a gente enquanto professor, mas não é nem de longe um ambiente agradável de estar todos os dias como se fosse a sua casa, para mim não é. E o salário não condiz com o esforço e a dedicação. É muito esforço, gente, é muito trabalho, é muita dedicação. Você trabalha dentro de sala de aula, você trabalha fora de sala de aula. Você trabalha, tem gente que leva trabalho para casa. Eu nunca levei. Nunca levei, até que levei, porque a partir do momento que você tá em casa, baixando música, né, porque eu tenho um trabalho extra que nunca me pagaram nada por ele, né, era um trabalho voluntário, que era o trabalho com o Grupo Movimento Arte, o trabalho de dança, de coreografias, sempre foi um trabalho que nunca me pagaram nada por ele, eu sempre fiz de coração, de corpo, alma e coração, né, então eu já trabalhei muito de graça também para o estado de Pernambuco, montando coreografias, né, mas isso como eu falei, né, de corpo, alma e coração. Mas a partir do momento que você está também pesquisando uma música, pensando numa coreografia, você também está trabalhando, né? O coreógrafo, ele trabalha só no pensar, no criar, ele já está trabalhando também, né? Mas eu sempre tentei não trazer cadernetas, né? Montagem de aulas, o trabalho mais pesado, provas, trabalhos para casa, eu sempre tentei não trazer, mas muitos colegas levam, gente, muitos levavam. Muitos desses colegas estão meio surtados, muitos já faleceram, muitos já se afastaram, se aposentaram doentes ou realmente se afastaram com problemas mentais, outros com depressão, ceifaram sua própria vida. Muitos casos assim, sabe? Inclusive uma amiga minha cantora se aposentou para cantar, infelizmente ela só viveu 6 meses. E esse é o caso que mais me pega, né? Por a gente compartilhar de uma mesma profissão, e eu me inspirava nela assim que eu entrei no estado, mas eu acho que ela me impulsionou muito a não deixar para depois, não esperar me aposentar para ser cantora, para ser a artista que eu sou, para viver a vida de cantora, a vida dos palcos, a vida de ter banda, a vida de artista. Então eu sempre fui essa pessoa, a educadora física e a artista de palco mesmo, de TV, que vai para programa, que vai... incomodei muita gente, sim, mas eu digo, tem que ser agora. Eu não posso esperar me aposentar para de repente acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa minha amiga. Eu não posso esperar. É hoje e é agora. Acho que eu já esperei demais, né, gente? E sem falar, gente, voltando a falar dos salários, o governo, ele trata os professores com descaso. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e é sempre tratando os professores com descaso. Todo ano é a mesma luta por melhores salários, todo ano o professor se humilhando por melhores salários. Gente, o que é isso? A gente vê tantas profissões ganhando muito melhor que a gente, jogando na cara da gente o dinheiro. E o professor que estudou tanto, todo ano tem que estar se humilhando por 6% de salário ou algo parecido, 9%, sei lá. E tem gente que se gabando aí, governo se gabando porque deu 3%, 4%, que é absurdo, gente, é absurdo, sabe? Não existe cuidado para com o professor, na verdade, né? É só descaso e desrespeito. Sem falar, gente, que tem aluno que não respeita mais o professor. Tem aluno que não respeita mais seus próprios pais, que dirá o professor, né? Então fica difícil manter a disciplina na escola, quando muitas vezes o professor não tem nem apoio da família, né? Eu tentava não bater de frente com os alunos, justamente para preservar minha saúde mental. Mas eu vi muitos professores sofrendo bullying, sofrendo ataques, se aborrecendo, chorando. Eu vi, gente, muito sofrimento e muita violência. Eu sofri também, tá? Inclusive,
minha filhinha fazia natação perto da minha escola, e aí meu pai, quando pegava minha filhinha, sempre levava ela lá para me dar um beijo, um abraço, porque a gente se via pouco, né? Eu passava o dia naquela escola. E aí tinha aluno que dizia, e aqui é creche? Para ela trazer a filha dela, e aqui é creche, né? Sendo que eu via minha filha só à noite, e 3 vezes por semana, porque 2 vezes por semana eu dava aula na academia. Então eu trabalhava muito, eu passava de segunda a sexta, o dia todo na escola, e terça e quinta à noite eu estava na academia. Então eu só ficava com a minha filha segunda, quarta e sexta à noite. E ele passava com ela na escola para que eu visse ela, para que ela ficasse um pouco comigo, né? A gente tomava um suquinho, ela via meu trabalho um pouco, e aquilo para mim era muito bom, né? Mas ainda assim eu escutava coisas de alunos que machucavam às vezes, sabe? E eu não quero mais passar por isso. Então é isso, gente. Se você é professor e já passou por isso, deixa aqui nos comentários tua situação. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. Deixa aqui tua situação, que eu quero ouvir tua história. Eu também sinto a tua dor. E estamos juntos, mas eu estou pulando fora. Eu escolhi minha saúde mental, eu escolhi minha família. E sabe aquela história, quando você só tem uma escolha, você vai lutar para dar certo. E eu tô lutando para dar certo. Aqui na internet e na minha música. E eu tenho certeza que vai dar certo. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês também. Gratidão por me ouvir até aqui. Agora deixa teu like, deixa comentário para mim, fala da tua história, se você concorda ou se você não concorda. Aproveita também e ativa o sininho para ativar as notificações desse canal. E um agradecimento enorme, um cheiro para você.